Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa aqui na Rede Vida, o canal da família, programa Mundo Melhor. Quero agradecer a gentileza de você permitir que a gente entre na sua casa. O programa de hoje vai falar sobre esporte. Nós vamos refletir um pouco sobre o significado do esporte para a inclusão social, para a inclusão de pessoas com deficiência, para a inclusão de pessoas carentes, a força que tem o esporte, o poder que tem o esporte. O Papa acabou de dizer que na brincadeira, né, entre argentinos e brasileiros, ele disse que como Deus é brasileiro, o Papa foi argentino, mas em todas essas circunstâncias a gente vê as pessoas falando, né, de futebol e de outros esportes. A gente vai falar sobre isso no programa. Mas eu queria abrir o programa com duas sugestões culturais, para São Paulo e para Rio. Quem é de São Paulo tem um show imperdível de uma grande dama do teatro, que é Bibi Ferreira, 91 anos de idade. A mulher canta 1h30, é um show que ela faz há 30 anos sobre Piaf, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Está no Teatro Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca. Bibi Ferreira, ver essa mulher com 91 anos de idade fazendo o que ela faz é um grande privilégio. Então você que é de São Paulo, do interior, se organize para ver essa peça aqui em São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, duas sugestões de peça. Uma para Sempre Aba e uma outra que chama No Dia em que Raptaram o Papa. Duas peças que estão no mesmo teatro, lá no Shopping da Gávea. Muito legal. Para Sempre Aba, é um musical fantástico, com as músicas do Aba. E O Dia que Raptaram o Papa, não é o Papa Francisco não foi raptado, é uma história antiga que fala de um taxista que raptou um Papa, porque para devolver o Papa ele queria que durante um dia ninguém matasse ninguém, que não tivesse guerra, e aí ele poderia devolver o Papa. Onde estamos? Estamos no subúrbio de Nova York. A estrada fica a mais de 50 metros e a casa mais próxima também. Portanto, não adianta o senhor gritar. Então, duas dicas culturais aí do nosso programa Mundo Melhor. A gente acredita também na cultura, na arte, né, como esse grande caminho para o desenvolvimento da sensibilidade das pessoas. Mas hoje a gente vai falar de esporte. É bom que todo mundo que está aqui é corintiano. É isso ou não? 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 Não, 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 não. Vamos começar com o Neto aqui. Obrigado, Neto, pela sua presença. Imagina, o prazer é todo meu, Charlton. Um abraço para você. Eu sou corintiano, eu gritei ali vendo você jogar, torci, chorei. Que bom. Minha mãe também. Falei para minha mãe hoje que eu ia te entrevistar. Minha mãe é síria, tem 81 anos e é uma corintiana apaixonada. Como é o nome dela? Anice. Um beijo para a Anice, para todas as pessoas que estão aqui, para os convidados, para as pessoas que estão nos assistindo, né? E a gente está num momento tão gostoso, né? Por causa do Papa Francisco. Do Papa, a gente estava conversando dele, né? A simplicidade do Papa, independentemente qual seja a religião de cada um, né? Eu sou católico e fiquei assim esses dias me perguntando o que eu posso fazer para me incluir nessa humildade dele, né? O que eu posso fazer para que as pessoas perto de mim ou longe de mim possam ter a minha ajuda, né? E acho que essa foi a maior virtude dele e muitas outras que ele disse, mas o que mais assim me comoveu em relação é o que eu posso fazer, o que eu posso fazer na minha profissão, que é no esporte, o que eu posso ajudar, qual o entendimento que eu tenho que ter para que eu possa ser melhor. Que legado ele deixa pra gente, que ele vai deixar pra gente. Neto, como é que a gente... Primeiro a sua vida, assim, você virou jogador de futebol como? Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha, né, que é Santo Antônio de Posse, uma cidade que tem 18 mil habitantes, para quem não sabe é perto de Mugimirim, Serra Negra... Amparo, Alhambra, né, das Flores, que é uma cidade maravilhosa, bonita lá, turística, né? Eu comecei muito cedo no Guarani, me tornei profissional muito cedo, diga-se de passagem, com 15 anos eu já era titular do Guarani, e isso há 31 anos atrás, né? A responsabilidade, né? Se tornar famoso de um dia para o outro, né? Porque o cara que está no esporte, independentemente da atividade, né, ou se é do basquete, no vôlei, MMA, UFC, atletismo, ele se torna famoso muito cedo se ele for campeão, entendeu? Só que a fama, muitas vezes, ela é muito difícil.
Eu não gosto de ser famoso, não que eu não gosto de ser famoso, eu prefiro ter sucesso, que é muito diferente de ser famoso. Porque ser famoso, o cara aparece lá no Big Brother, lá nesse negócio chato pra caramba, os caras ficam famosos. Né? Agora, ter sucesso, são muito poucas pessoas que têm sucesso. E o futebol ele foi socialmente, para mim, muito importante, mais do que materialmente falando. Eu sou um cara muito bem de vida hoje, financeiramente. Mas eu sou muito mais apto a me desenvolver como ser humano por causa do esporte, por causa do futebol. O que ele me deu, o futebol? Eu perdi pra caramba títulos, eu fiz muita coisa errada, eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito. Eu conheci muitas pessoas que eram pessoas importantes e às vezes eu não enxergava. Eu conheci muita gente que se drogou, que cheirou cocaína, que fumou maconha, que tinha muito mais talento que eu e ele foi no lado errado da vida. Poderia ter um futuro e não teve. Isso, né? Eu, graças a Deus, meu pai, quando eu saí de Santo Antônio de Posse, falou assim, ó, cuidado com quem se acompanha. Cuidado com seus amigos. O que seu pai fazia lá quando você era Meu pai é polícia militar, meu pai é primeiro sargento, já é aposentado. E sua mãe? A minha mãe é doméstica. Minha família é uma família, eu tenho uma família humilde, né? Hoje, graças a Deus, com o dinheiro que eu ganhei, eu pude ajudar os meus irmãos, ajudar meu pai, a minha mãe. Eu tenho 13 irmãos. 13 irmãos? Mas o meu pai casou com a minha mãe, Maria Aparecida, e casou com a Rosa, que são duas mulheres maravilhosas, diga-se de passagem. Meu pai tem filhos, que por sinal, desgraçado, tinha filho do mesmo tempo, né? Vagabundo, tinha filho com a minha mãe, tinha filho com a Rosa, tinha filho com a Rosa, tinha filho com a minha mãe. Mas só que sempre foi um bom pai, nunca deixou faltar nada para os filhos. Eu não tive a possibilidade de... Eu passei muita vontade na vida. Sabe? Eu tinha vontade, por exemplo, de ter um tênis que eu tenho hoje, eu não tinha. Eu ia lá no Bar da Alzira, lá em Santo Antônio de Posse, e aí o pessoal tomava uma banana split, um colegial, né? Tomava um lanche, eu não tinha dinheiro para isso, mas eu tinha um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Lilico, ele me pagava porque eu não tinha grana. Eu vendia cachorro-quente na porta do Clube do União Possense, que é lá de Santo Antônio de Posse. Vendi muito cachorro-quente, mas muito. Meu pai foi o primeiro carrinho de cachorro-quente que teve na cidade, foi do meu pai, sabe? Eu tenho orgulho disso. Vendia cachorro-quente até as 2 horas da manhã. Aí, no domingo de manhã, eu já pegava o ônibus para ir para Campinas, para jogar no Dente de Leite do Guarani. Essas coisas foram muito importantes na minha vida. Para as pessoas que ficam reclamando da vida, que não tive oportunidade, que Deus não me ajuda. Deus ajuda todo mundo, né? Desde que você tenha força de vontade. Eu fui servente de pedreiro, né, com meu tio, eu apanhei algodão, apanhei laranja, mas o que eu sei fazer, mesmo que eu soube fazer, foi jogar bola. Graças a Deus que Deus tem esse talento para mim. Você tinha ídolos assim, né? Você olhava assim um jogador e falava assim, eu quero jogar assim. Sinceramente, eu nunca juro, porque eu acho que a gente não deve jurar por nada, até porque a gente tem que... Não precisa fazer isso, né? Isso é um conselho que a gente não precisa jurar. O maior sonho que eu tinha quando criança, era ser jogador de União Possense, que disputava a 3ª divisão em Santo Antônio de Posse, que eu era gandula. Então eu lembro o nome de todos eles, do Jair, do Fito, do Luciano. Eu lembro o nome deles, do Beto, que jogava muita bola, do Quinho, que hoje é dentista, né, do Mauro, de todas essas pessoas, porque eu era gandula. Eu só queria jogar no União Possense. Eu nunca pensei que eu ia jogar no Guarani de Campinas. Para mim era como se eu abraçasse o Papa, como se eu fosse para Roma, como se eu fosse para o Japão. Jamais eu imaginei que um dia eu pudesse ser ídolo do Corinthians como eu sou. Entendeu? Xodó da... Xodó da Fiel. Se você fizer pesquisas em qualquer segmento, por exemplo, eu fico muito feliz, eu falo até isso para os meus filhos. Se você pegar todos os livros que foram escritos em relação ao Corinthians, um capítulo tem o meu nome. José Ferreira Neto, Santo Antônio de Posse. Isso é uma glória, isso é uma coisa muito importante para mim e para a história. Agora, o meu sonho, eu nunca sonhei isso. Nunca sonhei ter o carro que eu tenho, nunca sonhei ter a casa que eu tenho, nunca sonhei. Seu sonho era jogar no Santo Antônio de Posse. Só no União Possense. Mas aí a vida vai te dando coisas que você não imagina, você vai agarrando, e eu sempre fui um cara muito forte nisso. Eu sempre quis fazer o melhor, até pelas dificuldades que eu tive como criança,
né? Eu, quando comecei a entender que o esporte, que o Guarani... Porque tem o esporte social, que a gente vai falar, mas tem o esporte competitivo, certo? O esporte competitivo é o esporte que vai te dar dinheiro. É o esporte onde você tem que ser o melhor. E eu nunca quis ser o segundo. Eu sempre quis ser o primeiro. Só que o segundo tá bom, porque eu estou bem perto do primeiro. Né? O que eu não posso é ser o último, né? É isso aí. A gente volta falando com você daqui a pouco. Vamos falar com o Fernando Guimarães, que é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. Obrigado, Fernando, pela sua presença aqui. Como é que você chegou na posição de técnico de vôlei sentado? Então, Chalita, na verdade eu sou fisioterapeuta. Trabalho com deficientes físicos em cima do cavalo. É um tratamento chamado hipoterapia. Eu que trouxe isso para o Brasil há 25 anos. Mas, ao mesmo tempo, também sempre tive ligado a vôlei. Fui jogador de vôlei mediano, nunca fui primeiro nem o segundo, mas joguei com os melhores. Não foi xodó da Fiel, né? Não fui xodó da Fiel. E eu tenho a honra e o orgulho de ser irmão do Zé Roberto Guimarães. Né? E, enfim, eu vi... Já é o primeiro. Você já a família já é de primeira, né? Pode não ter sido, mas você já é o segundo, porque ele tem 3 medalhas. Você pega uma por 100 e 2 dele. Só 3 medalhas olímpicas. Num país como esse, se fosse na Europa... Põe o microfone. O que ele representa... O cara que tem 3 medalhas olímpicas num país como esse... Impressionante. É impressionante. Se fosse na Europa, ele seria o Carl Lewis. É isso aí. Então, e aí eu tive a oportunidade de ver os melhores jogadores dentro da minha casa, jogar com os melhores jogadores. E essa coisa de trabalhar com os deficientes físicos há muito tempo, eu acho que facilitou essa ida para o vôlei paralímpico, né? Eu trabalhei com o Zé Roberto durante 10 anos nas equipes, como fisioterapeuta, como braço. Braço não é o assistente técnico, é o auxiliar técnico que treina com as meninas, enfim. E na seleção. Né? Que trabalha. É o que vem ali. E aí, como fisioterapeuta e como braço nas equipes e na seleção. E o Amaury Ribeiro, que foi da seleção de prata depois da geração de ouro também, né, tem 2 medalhas olímpicas. O Amaury é o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei Paralímpico hoje. E há uns 4 anos atrás ele pediu: Fernando, você é o cara, você trabalha com deficientes físicos, você trabalha com vôlei de alto rendimento, a gente precisa de um cara como você na frente. E aí eu ainda estava com a seleção. Quando eu parei, eu aceitei o convite. Hoje eu sou técnico aqui da equipe que é a campeã brasileira e técnico dos meninos na seleção de vôlei sentado também. Há quanto tempo que você faz esse trabalho? Com a seleção estamos há 2 anos. 2 anos. A gente, no final de 2010... E o que te toca mais nesse trabalho? Então, eu vou falar sinceramente assim, eu não sei se é... Pode fazer pergunta para ele? Pode? Não pode ter dó deles, né? Então, é isso que eu vou... Fala no microfone, né? Não, então, eu gosto muito de assistir, e eu acho que uma pessoa que é deficiente, não só mecânica, mas visual, ou qualquer outra deficiência, você não pode ter dó dela. Precisa de respeito, Isso. espaço, eu acho dignidade, que o cara, né? ninguém precisa ter dó de ninguém. É isso aí. Eu acho que essa é a grande força pro deficiente. Que nesse país aqui, se a gente imaginar que a moça lá, a artista de 80 anos, na calçada, ela caiu, arrebentou o olho, então você imagina como um deficiente físico, ele vai ter que sair de cadeira de roda se a gente não tem calçada. Não tem calçada. Que calçada é feita de cimento, né? E cimento é muito fácil ter, né? Eu acho, assim, vocês estão falando hoje de um tema que eu acho que nem devia existir no Brasil. Vou tentar explicar. Inclusão social, eu não gosto muito desse termo, porque assim, eu acho que se você nasceu no país, se você tem uma certidão de nascimento, e você tem os direitos e deveres, você é cidadão, tem que estar né? incluso. Você é cidadão, não tem que ter isso. Mas já que vem por aí, eu acho que assim, o trabalho da IPCA é muito mais complicado, porque lá são crianças muito graves, que cada dia se a gente ganhar um sorriso é importante, se a gente ganhar um controle de cabeça é importante. Com eles, a pegada é outra. O que eu falo para eles, assim, não adianta ser deficiente quando convém. Eu não tenho, o trabalho é o mesmo, não tenho a menor dó. Hoje eles são ícones, né? No voleibol, todo mundo quer se espelhar neles. Então, assim, tem os seus deveres, tem os seus direitos, e o treinamento é o mesmo. O que eu estou fazendo hoje com eles é adaptar o que eu aprendi no vôlei de pé, trazendo para eles. Agora, foi o que o Neto falou, esporte de alto rendimento te dá dinheiro. A gente está tentando ir por esse lado.
Então, eu acho que tem que ter a inclusão, né, que seja na escola, no clube, que eles já passaram por isso. A gente tem até um time B onde todas as crianças, a gente está aberto para que comece a sair de casa, para o pai tirar a criança de casa, levar para ter esse convívio social. Eles já passaram por isso. Então, assim, dó nenhuma. Né? A pegada que a gente acabou de fazer 11 treinamentos de terça até ontem, em 2 períodos de 3 horas. Normalmente eu dou de 4 treinos, uma folga, mas como fazia um tempinho que a gente treinava, não teve uma folga. Então nós treinamos 11 períodos de treinamento direto. Então foi o que o Neto falou, não tem dó, tem o respeito, né, que tem que ter, e eu acho que eles hoje, lógico, quando o Brasil, a gente tem uma característica de deficientes no voleibol por atropelamento. São acidentados, normalmente acidente de moto. Uhum. Claro que quando você acaba de se acidentar, você passa por um período que é complicado. Quando eu comecei com eles, eu pedi para todos me falarem, mas eu pedi por carta. E eu começava a ler, falava, ai, Maria. Eu falei, olha isso. Eu falar com a minha mulher, pedia para minha mulher ler e chorava mesmo. Só que isso já foi. Eles estão numa fase hoje onde eles são... É legal você colocar isso, porque uma das marcas do esporte é a emoção. Você chora quando seu time ganha, você chora quando perde, você chora quando você acerta no gol, você chora quando você, enfim, você faz a cesta que você queria lá. Eu acho que se você... Quando você ganha uma luta, né? Daqui a pouco a gente vem pro lado de cá. Eu acho que é só dessa maneira, se você quer chegar a algum lugar, é com emoção, com amor que você consegue chegar. Então, vamos falar com o Renato aqui, a gente já volta para você. Renato, no programa da semana passada a gente trouxe o Pedro Leonardo aqui, contou a história dele, do acidente de carro, como é que foi, todo o processo de recuperação, um mês em coma. A gente falou muito sobre acidentes, as preocupações com isso. A gente trouxe uma menina fantástica, também ficou 3 meses em coma, porque ela e o namorado foram beber, e aí o namorado acabou batendo o carro, enfim. E a gente alertou muito para essa questão dos acidentes, né? O seu acidente foi de moto, né? Aliás, dos dois foi acidente de moto, né? Como é que foi o seu acidente? O meu acidente, eu desde garoto sempre fui muito ligado a esporte. A minha vida, o meu sonho era se tornar um jogador de futebol. E acordava de manhã, ia pra escola, corintiano aí, até a tá morte. vendo, Neto? Tá vendo? E foi numa dessas indas e vindas aí, o futebol, como é um esporte muito concorrido, muito difícil de se engajar em algum clube. E aí desde garoto comecei a trabalhar, larguei um pouquinho o futebol, só estava jogando na várzea. E tive uma oportunidade, quando eu fiz 18 anos, um treinador assumiu um clube lá no ABC. E era um técnico que tinha me treinado, gostava do meu estilo de jogo. Eu peguei e saí do meu emprego. Você jogava do quê? Eu jogava de quarto zagueiro ou segundo volante. Ah, tá. E o professor papel. E aí foi quando eu comprei uma moto e falei, agora eu vou tentar conciliar novamente os treinos. E na época eu não ganhava nada e fazia alguns trabalhos de moto. Eu estava treinando de manhã, pegava minha moto e fazia entrega de almoço, alguns trabalhos esporádicos. E quando aconteceu esse acidente, eu tive uma batida aqui na água espraiada. O carro passou o farol e acabou me pegando, né? Eu tentei desviar, ele desviou para o mesmo lado, uma coisa... Isso é o destino. Que ano? Foi em 2002. 2002. E aí eu acabei perdendo o principal instrumento de trabalho, que era o meu sonho, né? E os meus amigos que jogavam comigo, assim, da minha faixa etária, que eu sou 8'2", as pessoas não conseguiam me visitar, só que graças a Deus, assim, com o apoio da minha família, com toda a estrutura familiar que eu tenho, com os meus pais, com a minha namorada hoje, que é minha esposa. E aí eu ganhei força, tive força com muita fé para dar a volta por cima. E aí comecei a focar. E tive bons profissionais na época que me indicaram o esporte paralímpico, que até então eu não conhecia, que era muito pouco divulgado. Pera, a gente tem que ir para o intervalo, a gente volta com você falando. Fiquem ligados aí, a gente já volta.